Bem, vamos para o nosso estudo de hoje, examinar o capítulo 2 do livro Atos dos Apóstolos. Esse capítulo trata especialmente da igreja primitiva. E é um capítulo que foi utilizado para denominar a chamada igreja pentecostal. E se essa igreja que hoje nós ouvimos falar que é pentecostal, se ela é mesmo, nós vamos examinar o que foi que aconteceu em Pentecostes. É importante saber o que aconteceu em Pentecostes. Muito bem, Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, parecido com um vento veemente e impetuoso, e este vento encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um dos apóstolos. E eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como é, pois, que nós ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Panfilha, Frígia, Ponto, Ásia, Egito e pessoas também da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Havia cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E havia alguns outros que zombavam, afirmando que os apóstolos estavam cheios de bebida, estavam bêbados. Bem, vamos parar aqui para nós comentarmos um pouquinho sobre a introdução. Primeiro, Pentecostes era uma festa dos judeus, em que eles comemoravam a colheita, em que eles davam o dízimo dessa colheita para o templo do Senhor. Havia festas e tudo mais. E os apóstolos, eles estavam de uma maneira concordante, vamos dizer assim, reunidos numa casa. Devia ser um lugar onde aconteceu esse evento, este episódio, conhecido como a manifestação do Espírito Santo. Olha, não existe nada parecido aí na Escritura Antiga. Os livros do Antigo Testamento, não existe nenhuma passagem em que nós vemos uma manifestação dessa natureza. Foi a partir desse momento que as portas do céu começaram a ficar abertas para que os crentes pudessem estar em contato direto com o Espírito Santo, sem precisar de um sacerdote. Tá certo? Então, uma das coisas que caracteriza a igreja primitiva, e vamos dizer pentecostal,
é a ausência de sacerdotes. Isso significa que cada um exerce o dom que Deus lhe proporcionou. E se manifesta o Espírito Santo segundo a vontade de Deus, os seus propósitos para aqueles que são os seus filhos. Nesse caso aqui, manifestou-se aos apóstolos. Muito bem, se não tem sacerdote, então não precisa de pastor. Nós não estamos dizendo isso. A igreja primitiva, naquele tempo, era administrada pelos irmãos mais velhos e mais experimentados nas coisas da vida. Eles eram chamados presbíteros ou bispos. Era uma expressão usada para designar os irmãos mais idôneos, em melhores condições de administrar a igreja. Então, nos nossos dias, essa figura é ocupada pelo pastor. É ele que, com a ajuda dos irmãos mais velhos, administram a igreja, ou pelo menos deveriam administrar. Evidente que na igreja de Cristo não existe um espírito de mando. Isso quer dizer que a administração da igreja se faz através do entendimento, do diálogo, do amor, da paciência, da misericórdia, da instrução pela palavra revelada e de tantas outras coisas que colaboram para manter a igreja devidamente unida, de maneira que o Espírito Santo possa atuar com liberdade. Por que ele enfoca aqui a questão da concordância? A igreja onde não há concordância entre os irmãos, como é que pode haver Espírito Santo? Tem igreja que é assim, né? A pessoa é estranha. O crente não sabe quem é que está sentado do lado dele. Não é uma família. Não é uma igreja, na verdade. É uma coisa qualquer que abriram lá com o nome de igreja. Sabe-se lá com que finalidade. Tem que haver um espírito de concordância e de unidade de vistas para que o Espírito Santo se manifeste. E essa unidade, ela é de que maneira? Eu vou aqui dizer uma coisa, dizer assim, todo mundo tem que obedecer? Não. Nós temos que saber qual é a perfeita vontade de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que é uma vivência em tolerância e amor. Se nós entrarmos por esse caminho, a igreja se mantém unida. Porque na igreja existem vários tipos de pessoas, ou vasos, como dizia o Senhor. Tem vasos de ouro, de prata, de bronze, de barro, enfim. São os muitos tipos de personagens com as suas características. Não podemos querer que as pessoas sejam todas iguais, mas que todas aprendam a viver em amor e que todos colaborem para que nós vivamos cumprindo a vontade do nosso Deus, que só é uma: amar a Ele e amar o próximo. Não é tão complicado, não é? É diferente de ficar aqui colocando normas e regras para que os irmãos possam cumprir. Olha, você não pode vestir-se assim, você não pode cortar o cabelo dessa maneira, você não pode fazer tal coisa no sábado. Essas coisas não têm mesmo a ver com a igreja do Senhor. E não é por causa disso, por não haver regras impostas, é que o homem vai se perder. Ao contrário, o homem que está em comunhão com o Espírito Santo, ele aprende a se portar. A mulher também sabe se vestir, sabe se colocar em qualquer lugar. Então a mulher tem lá suas vaidades, ela sabe usar a sua pintura, sua coisa, a sua roupa, a sua tiara, do jeito que não chamará a atenção das outras pessoas sobre ela. Uma mulher pode estar bonita, estar bem vestida, sem chamar a atenção. Ou quer chamar a atenção? Bom, se a mulher quer chamar a atenção, é outra história. Aí ela pode se borrocar à vontade, encher a cara de penduricalhos e tudo mais, e roupas provocantes, aí chamará a atenção. Mas isso não tem nada a ver com amor, não é? Então, a mulher cristã, ela tem que ser uma mulher que
que se veste bem, uma mulher bonita, uma mulher que se cuida direitinho, se ela não é casada, enfim, as mulheres casadas também se portar como mulheres casadas, mas elas sabem como se portar. Toda vez que nós nos vestimos, seja homem ou mulher, para chamar a atenção, nós estamos saindo do caminho normal da vida. Tá bem? Vamos ter cuidado com as nossas vaidades, que todos nós temos essa doença. O primeiro ponto, então, a observar é que a igreja, mesmo sendo livre, ela é cativa do amor e da vontade do nosso Deus. Que cada um vive em liberdade, sem que haja imposições. Há um risco para a igreja? Não, se a maioria andar no caminho, quem não entrar em harmonia acabará indo embora. Vá com Deus. Existem muitos lugares aí para a pessoa frequentar e fazer parte. Se você não concorda com a igreja, não está acostumado com os nossos hábitos, segue seu caminho, meu filho, minha filha. Não tem necessidade de você ficar por aqui, tá bem? Ficando, vamos juntos. Uma outra coisa que ressalta aqui, logo nessa introdução, a questão de se falar em línguas. Hoje fala-se muito uma língua estranha na igreja que ninguém entende. Nós vemos, às vezes, um pastor falando a um público que entende só a língua portuguesa, ele colocar algumas frases e citações no meio em hebraico. Já viram isso? Em aramaico. Eu, quando estou ouvindo, estou acompanhando a palavra do pastor, e quando ele começa a falar em aramaico, em hebraico, como eu não entendo nada disso, eu me perco no raciocínio. Enquanto ele não volta a falar normal, eu não entendo. Então a questão na igreja não é a língua, e sim o entendimento. Concorda, irmãos? Eu quero entender o que a pessoa está falando para saber se é de Deus. E se pode servir para a minha vida, para mudar a minha vida. Não quero saber se está falando em francês. Por favor, não fale numa língua que eu não conheço. Não é? O que aconteceu aqui, em Jerusalém, está muito claro. Havia pessoas de diversas nações. E olha que o texto deixa claro, são várias passagens em que diz assim: as pessoas estavam confusas porque cada uma delas, de uma e de outra nação, ouvia os apóstolos falar na língua daquela nação. Vamos imaginar que aqui entre nós houvesse alemães, franceses, e o Espírito Santo viesse aqui, envolvesse alguns dos nossos irmãos, eles levantassem e começassem a falar, uns em francês, outros em alemão. Nós não entenderíamos nada, mas aquelas pessoas, sim. Foi isso que aconteceu em Pentecostes. Não se falou ali uma língua esquisita, muito menos se pretendeu colocar uma língua estranha ali só para parecer que está se falando em línguas. Se não houver uma pessoa daquela nação, por que você vai falar na língua que ninguém ali vai entender? Para o teu discurso parecer que está sob a influência do Espírito Santo? Talvez o seu discurso seja pobre. Às vezes as pessoas têm um discurso na tribuna que tem uma pobreza de espírito, porque sem Espírito Santo nossa palavra não vale nada. Então, para poder parecer que nós estamos com o Espírito Santo, eu enfio aqui algumas palavras em hebraico, ou em aramaico, ou seja que língua for. Vamos considerar que isso é de uma pobreza espiritual gritante. Tá certo? Então, em Pentecostes, não se falou uma língua esquisita como se vê nas nossas igrejas. Pessoas falando língua enrolada, caindo para o chão, saltitando, rodopiando. Viram isso? Me enviou uma carta uma das irmãs conhecidas da Despertai, narrando um caso nos Estados Unidos, em que, ao receber o Espírito Santo, a pessoa caiu, como tem caído por aí, e machucou-se. E ela está processando a igreja, porque quando ela foi receber o Espírito Santo, ela se machucou. É bem o estilo americano mesmo, né? Machuquei, vou processar, entrar com ação. O Espírito Santo não derruba ninguém.
Tá bem? Caiu para o chão é o diabo disfarçado. Pode colocar isso aí na caderneta. Anota aí, irmãos. Caiu no chão não é Espírito Santo. É espírito das trevas, que está ali se divertindo com pessoas que não entendem muito bem o que estão fazendo. Tá certo? Existe uma língua enrolada que as pessoas falam que ninguém entende. Porque Paulo faz referências a essa língua na carta à igreja de Corinto. Existe, sim, uma língua que não é chamada língua estrangeira, é chamada língua dos anjos. É um blá 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 que ninguém entende. Ninguém entende o que se fala. Por que que Paulo disse que a pessoa só se entendia com Deus, visto que ninguém entendia o que ela estava falando? Porque lá na igreja de Corinto era o único lugar que havia essa prática vinda lá da Grécia. Nas outras igrejas não se fala dessa tal língua dos anjos. Lembra lá 1 Coríntios capítulo 13, quando ele está falando do amor, que ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ele está fazendo referência a esta língua, que era uma prática que se fazia naquela igreja. Aliás, uma igreja incomum. Tantos eram os problemas que esta igreja dava ao apóstolo. Então, a língua que se fala na igreja pentecostal, ela precisa ser conhecida de alguém. Se ela não for conhecida de alguém, ela é descartável. Pode jogar fora, não faz falta. Essa coisa de ficar tomado aí de espírito, possuído, né, como dizem nos centros espíritas, e ficar falando língua enrolada, isso aí não é de Deus não, viu? Tem gente aqui que não sabe o que se passa no centro espírita, tá certo? E no terreiro de Umbanda, e nos outros terreiros também. Você deve ir lá ver, para você testificar que é o mesmo espírito. É o mesmo espírito, é a mesma confusão. O Espírito Santo de Deus não é espírito de confusão. O Espírito Santo de Deus é espírito de ordem. E quando ele fala uma coisa que alguém entende e edifica a igreja. Cair por chão, edifica a igreja. Ficar rodopiando, pulando para cima, edifica a igreja. Ficar dando risada 2, 3 horas, já viu isso? As igrejas hoje está um espírito possuindo aí a pessoa, fica numa crise de riso, que ninguém consegue tirar ela, durante 2, 3 horas, ela fica dando risada. Deve ser um engraçadinho lá, que senta-se à direita do maligno, que vem aqui se divertir com esse pessoal que está brincando, com certeza. Os pastores precisam reprimir este espírito maligno. Pastores, pastoras, missionários que estão nos ouvindo, reprima esses espíritos, não deixe eles se manifestarem na tua igreja. As manifestações de línguas, elas não servem para coisa alguma. Alguém aqui já viu nós falando em língua? Nós falamos português e mal. Não é? Conseguimos nos comunicar, mas alguém viu a gente falar em língua aqui? Algum crente já falou em língua aí? Está sentindo falta? Fez falta para nós, em algum momento da nossa vida? Os fenômenos? Não. O Senhor tem estado entre nós e tem cuidado da edificação dos nossos corações, das nossas almas, para a vida eterna. Isso é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira. No versículo 13, o sujeito fala que alguns zombadores, sempre tem uns zombadores por perto, disseram que eles estavam bêbados. E Pedro então se levanta e ele começa a falar, dizendo assim, olha, irmãos, todos vocês que habitam aqui em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, porque ainda é a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que está acontecendo aqui foi o que Joel profetizou lá no livro do Antigo Testamento acerca do derramamento do Espírito. Joel capítulo 2, versículos 28 a 32.
diz o profeta. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Olha, ele está falando aqui de um derramamento muito poderoso, forte de espírito sobre todas as pessoas. E sobre os servos e as servas que servem na igreja. É sobre jovens, é sobre velhos, para que as pessoas possam profetizar o quê? Adivinhar. Hoje tem muita adivinhação também na igreja evangélica, né? O pessoal fica adivinhando, acha bonito adivinhar coisas, né? Eu vou adivinhar alguns pecados que você fez e que eu vou revelar para a igreja. Legal, né? É um espírito muito, assim, comedido. O espírito que revela o pecado do sujeito para a igreja deve ser um espírito legal, mesmo bacana, né? Pegar o lixo da nossa vida e contar para todo mundo as nossas vergonhas, né? Não é de Deus, irmãos. Não é de Deus. É espírito mentiroso. Mentiroso, ladrão. Desde o começo do tempo, o pai deles é que cria essas armadilhas todas com as suas ilusões. Cuidado que o espírito de adivinhação entrou na igreja evangélica e na igreja pentecostal. Cuidado. Pastores, põe para fora espíritos e esses profetas que não são verdadeiros. Põe para fora. Se eles insistirem em receber esses espíritos, põe para fora. Não é de Deus. A igreja não precisa de adivinhação. A igreja precisa profetizar a chegada do reino de Cristo. E os dias em que o sol se escurecerá e a lua desaparecerá dos céus. É isso que a igreja precisa profetizar. Que Cristo está chegando. Toda profecia que desce ao nível pessoal, humano, não é profecia de um Espírito de Deus. João disse, olha, nós temos que aprender a discernir os espíritos. A discernir, saber o que é o bem, o que é o mal, o que é verdade e o que é mentira. Todos nós somos responsáveis. Responsáveis. E o apóstolo, ele prossegue aqui, dizendo, olha, irmãos israelitas, escutai esta palavra. Jesus Cristo Nazareno, homem que foi aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que o Senhor fez por ele. Como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Davi escreveu dele no Salmo 16, a partir do versículo 8. Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Ele cita aqui uma profecia de Davi, referindo-se a Jesus, que foi o único profeta que não viu a corrupção. Embaixo do céu, todo mundo é pecador. Amém? Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, versículo 29, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura.
Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono, nesta previsão, que é essa que ele fala aqui, que o Davi disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela direita, pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com toda certeza, casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Olha aí o que é uma igreja pentecostal. Né? É uma igreja que tem Jesus Cristo como o Senhor do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi concedido por Jesus. Esta é a razão que eu digo sempre, olha, você então é mesmo pentecostal, não temos laço com o passado. Toda a escritura do passado deve apenas mostrar Cristo. Toda a profecia do passado, instrução do passado que aponta para Cristo, nós consideramos. O pacto que foi feito com Moisés não tem qualquer serventia para a igreja pentecostal ou cristã primitiva. Amém? Ouvindo isso, eles compungiram-se em seu coração. As pessoas que estavam ali ficaram arrependidas e perguntaram então a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? O que faremos? E Pedro então disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Igreja pentecostal, igreja primitiva. Pregar o arrependimento diante dos muitos pecados cometidos. Pregar o batismo do Espírito Santo, entendeu, irmãos? Não é batismo nas águas, não. O batismo das águas era o batismo de João, que era o batismo dos judeus. Tá bem? Igreja pentecostal, igreja primitiva, batismo do Espírito Santo. Arrependimento, primeiro. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, arrependendo dos teus pecados e sendo batizado por alguém que é crente, em nome do Senhor, pelo Espírito Santo, de maneira que você receba uma nova vida. Tá certo? Nós estamos aqui, nesse estudo, mostrando um pouco daquilo que era a igreja primitiva, a igreja chamada hoje pentecostal, por causa do Pentecostes. O que aconteceu em Pentecostes? Está se passando aí na tua igreja pentecostal? É isso mesmo que nós estamos pregando na igreja pentecostal? Ou estamos só aproveitando as manifestações de espíritos para dizer que o Espírito Santo está ali? Que tipo de coisa esses espíritos estão fazendo na igreja? Brincando com as pessoas? Isso é muito sério, viu, irmãos? É muito sério, porque por trás dos espíritos mentirosos, enganadores e brincalhões está o diabo. Satanás, o pai de todos os infortúnios. De todos os infortúnios. A promessa de Joel vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos os que estão longe e a todos os que o Senhor Deus chamar. Essa promessa diz respeito ao povo de Deus. Não importa de que igreja você faz parte, irmãos. Essa coisa de igreja é uma coisa nossa.
As igrejas existem em grande número por causa da maneira como o homem vê a fé. Por isso não se fala aqui em denominações. Não falamos em igreja. O que é um nome? Pode ser qualquer um. O que importa é a verdadeira igreja, a igreja do Cristo de Deus, que pode estar no nosso coração, independente da denominação a que nós fazemos parte. Amém? Somos o povo de Deus. E tem mais, Ele vai juntar o povo dele. Não demora muito, porque os tempos são chegados. As pessoas que fazem parte do povo de Deus, elas vão começar a ouvir o chamado. Por isso a gente precisa anunciar nas ruas, em todos os lugares possíveis, de todas as formas, levando a palavra, distribuindo Bíblias, CDs, arquivos de áudio, vídeos, distribua o que você puder. É hora de chamamento. Nós estamos convocando os irmãos de longe a nos ajudar. Ah, mas eu não posso fazer muito. Ótimo, eu quero que você faça pouco mesmo. Não quero que você faça muito. O trabalho aqui é de formiga. Sabe formiguinha? Ah, leva uma folhinha, outro leva outra folhinha, outro leva outra folhinha em outro lugar. Daí a pouquinho, o trabalho está sendo feito pelas formiguinhas. Nós não queremos que você faça muito, que você faça o que estiver ao teu alcance. Anuncia, porque nós precisamos despertar muita gente que está dormindo. E com muitas outras palavras, versículo 40, testificava e exortava o povo, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Olha uma outra característica da igreja. Ela ensina que o crente é diferente dos outros homens. Afasta-se do mundo. Você não pode ter convivência com o mundo, meu irmão. Você vive enterrado até o pescoço com os pecadores. Você senta na mesa com eles, come com eles. Quer dizer, você tem amizade com os pecadores. Então você não é crente. Está na igreja. Acontece pessoas estarem na igreja, não serem crentes. São crentes só ali. Sabe, na aparência. Talvez por educação, talvez por medo do pastor, talvez por conveniência. Parece um santo. Lá fora, vive envolvido com as coisas que não convêm. Olha, cuidado, hein? Isso chama-se hipocrisia. Isso Jesus não tolerava. Ele dizia que os fariseus eram semelhantes aos túmulos. Vocês são brancos por fora e formosos, mas por dentro estão cheios de imundícies e de maldição. Mataram o homem. Mataram um homem. Porque ele acabava com esses sujeitos que eram hipócritas, que cuidava da religião exterior, mas interiormente eram lobos devoradores. Para concluirmos, ele diz assim: olha, foram batizados todos aqueles que de bom grado receberam a sua palavra. O que quer dizer bom grado? Com liberdade, de bom coração. A palavra não era imposta. Então, na igreja de Cristo, não impomos nada a ninguém. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas à igreja do Senhor. E eles perseveravam na doutrina apostólica. Olha lá, a igreja pentecostal deve se orientar pela doutrina apostólica. Você diz que tua igreja é a igreja primitiva? É a igreja de Jesus? Olha a orientação aqui. A doutrina dos apóstolos. Na comunhão, igreja unida, no partir do pão, você ajudando seu irmão que está precisando de ajuda. A igreja é uma comunidade onde os irmãos e as irmãs se ajudam mutuamente. Olha, isso é contra os princípios do capitalismo, viu, irmãos? É um espírito muito poderoso, o espírito do capitalismo. Cuidado, hein?
para ele não te pegar. Porque a igreja, ela precisa estar envolvida no amor de Cristo, onde todos são irmãos e ajudam uns aos outros nas suas necessidades gerais. E nas orações, quer dizer, a igreja verdadeira se reúne para orar. Amém? E toda a alma tinha temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham as suas coisas em comum. Havia quem vendesse suas propriedades e bens e repartiam com todos de acordo com a necessidade que as pessoas tinham. Perseveravam unânimes todos os dias no templo. Partiam pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aquelas almas que haviam de se salvar. Amém? Anunciemos, esperemos que o Senhor desperte e acrescente à igreja as almas que hão de se salvar. Espero que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Não é? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nas suas misericórdias. Que assim seja. Vamos orar, Senhor. Mais um dia nos reunimos aqui diante das suas escrituras e com alegria recebemos o teu Santo Espírito nos nossos corações, que está nos trazendo conforto, nos trazendo paz, firmeza e rumo para a nossa vida. Te pedimos, Senhor, que estas bênçãos cheguem aos nossos irmãos que estão longe, os irmãos que estão recebendo esta palavra em outros lugares, países, em outros estados e cidades. Que o teu Espírito, que a tudo vê, que está em todos os lugares, ele possa ir até os irmãos e possa abençoar e ali fazer morada nesses corações sedentos de viver a partir de agora em comunhão com o teu Espírito. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, nós agradecemos pelas boas coisas que tem feito ao teu povo, a todos os irmãos daqui e de outros lugares, pelos cuidados que o Senhor tem tido conosco nos dias tão trabalhosos que vivemos. A nossa gratidão permaneça conosco, Senhor, agora e sempre. Amém.